Número 8. Oração em línguas estranhas. 1 Coríntios 14:18 vai dizer: Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Efésios 6:18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, mas uma língua de fogo. Samuel Chandwick. A oração em línguas estranhas é uma linguagem de oração sobrenatural, também chamada de oração no Espírito. Esse é um tipo de oração que, ao praticá-la, você poderá fazer qualquer um dos tipos de oração vistos até agora, em uma linguagem desconhecida, gerada pelo Espírito Santo no nosso espírito regenerado e sempre em linha com o propósito de Deus. Essa é uma oração que foi inaugurada com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, em Atos 2. Orar em outras línguas é o meu espírito orando os mistérios de Deus, que nem eu mesmo entendo, a não ser que me seja dada a interpretação por meio do Espírito Santo, mediante a manifestação do dom de interpretação de línguas, com o objetivo de nos edificar. A Bíblia nos mostra 3 características sobre quem ora em línguas estranhas. Vamos ler 1 Coríntios 14, do 2 ao 4. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Falamos mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Quando oramos em outras línguas, falamos mistérios divinos. Orar em outras línguas é um relacionamento pessoal com Deus, gerado por meio do Espírito Santo. Orar em línguas estranhas é a garantia de que, de fato, oramos segundo a vontade de Deus, pois é o próprio Espírito Santo guiando o nosso espírito em uma linguagem sobrenatural de oração. Em algumas situações em que não sabemos orar como convém, o melhor a fazer é orar em línguas estranhas, pois o Espírito Santo possui o pleno conhecimento do coração do Pai e poderá nos revelar as decisões e direções a serem tomadas. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, vai dizer: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A oração em línguas estranhas nos traz a revelação daquilo que nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos não ouviram e aquilo que a nossa mente ainda não foi capaz de imaginar. Ninguém entende. 1 Coríntios 14, 2 vai dizer: Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende. Ninguém é capaz de entender aquilo que ora em línguas estranhas, pois fala em mistérios a Deus. Aliás, nem mesmo o diabo é capaz de entender. A Bíblia diz que nossa mente fica infrutífera e não somos capazes de entender nossas próprias palavras praticando esse tipo de oração. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Inclusive, a oração em línguas estranhas é um confronto direto ao nosso ego. Afinal, não somos capazes nem mesmo de entender o que estamos clamando. Uma coisa você pode ter certeza, que aquele que ora em línguas estranhas jamais orará qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, pois apesar de não entender o que está falando, ainda assim sabemos que é uma oração gerada pelo Espírito Santo em nosso espírito. Edificamos a nós mesmos. 1 Coríntios 14, 14. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O objetivo central da oração em línguas estranhas é produzir em nós uma edificação pessoal. A palavra no grego empregada nesse versículo para edificação é oikodomeu, que significa construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir da fundação.
Ou seja, quando oramos em línguas, permitimos que uma construção, a partir da sua edificação, seja feita em nosso interior. Os benefícios desse tipo de oração são imensuráveis e somente aqueles que praticam são capazes de testemunhar a importância da edificação. Embora a oração em línguas seja evidente e notória na palavra de Deus, é comum surgirem dúvidas sobre seu uso, não obstante, até mesmo se esse tipo de oração é disponível ou não a todos. Importante notar que ao ler o registro de Marcos e logo em seguida o do apóstolo Paulo, é possível afirmar que a oração em línguas estranhas é sim para todos os cristãos e para recebê-la basta crer. Marcos 16:17 vai dizer: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. 1 Coríntios 14:5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetize é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Observe que todos podem receber, considerando que se este tipo de oração tem a finalidade de edificação pessoal, então por que Deus daria a alguns e a outros não? Não faz sentido ele fazer isso. Para alguns teriam vantagens na edificação pessoal, enquanto outros não. Em outras palavras, alguns teriam benefícios e outros não. No livro Falar em Línguas, do Luciano Subirá, ele escreve: primeiramente, quero declarar que você não é menos cristão do que ninguém por não falar em línguas. A linguagem do Espírito é uma ferramenta à disposição do crente, não uma obrigatoriedade dele para com Deus. É lógico que a não utilização de tal ferramenta implica em não fazer funcionar todo o potencial que você pode ter em Deus. Mike Blank, em seu livro Crescendo em Ração, ao falar sobre a oração em línguas estranhas, ele explica: portanto, todos os cristãos podem receber o dom de línguas para seu uso pessoal, como uma linguagem de oração devocional, mas nem todos receberão o dom de variedade de línguas para o uso público num culto de igreja. Contudo, é comum a oração em línguas estranhas ser confundida com o dom de variedade de línguas, pois ambos são falados em uma linguagem desconhecida. Pontualmente explicando, a oração em línguas estranhas é para a edificação pessoal e o dom de variedades de línguas é para a edificação pública dos santos. Jesus disse que o falar em outras línguas era um dos sinais que surgem para os que creem nele. Por isso, não existem segredos para o recebimento do manifestar das línguas estranhas. Basta somente crer e receber. O batismo com o Espírito Santo foi prometido por Jesus aos seus discípulos e posteriormente derramado, dando início à igreja primitiva. Mateus 3,11 vai contar: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1, do 4 ao 5 vai dizer: e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, porque disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 2, do 1 ao 4, vai contar: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A descida do Espírito Santo foi o grande marco do batismo com o Espírito Santo na sua igreja, e a maior evidência desse batismo foi o falar em outras línguas, ou seja, a oração em línguas estranhas foi a primeira manifestação do batismo do Espírito Santo. A oração em línguas estranhas é recebida no momento exato do batismo com o Espírito Santo. Observe outros registros. Atos 10, do 44 ao 47. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo
fossem derramados até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Atos 19, do 1 ao 6, vai dizer: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e isso é em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Deus tem o liberar e derramar sobrenatural àqueles que praticam a oração em línguas estranhas. Você passa a ter uma edificação profunda em Deus, mesmo sem saber como explicar o que aconteceu. Quando você ora em línguas, é como se no seu interior começasse a brotar ideias, conhecimentos, revelação das escrituras, entendimento não compreendidos. Você começa a perceber as coisas que antes não conseguia enxergar. Sua compreensão no mundo espiritual fica mais aguçada. Poderia dimensionar os benefícios da oração em línguas por inúmeras linhas neste capítulo, mas esse não é o objetivo central, mas sim aguçá-lo e incendiar o seu coração para a prática dessa realidade bíblica que é a oração em línguas e que está disponível a todos os crentes em Jesus. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a prática da oração no Espírito, que aliás os irmãos da igreja de Corinto estavam empolvorosos por esse tipo de oração, ele em nenhum momento proíbe o seu uso, como alguns teólogos falam por aí. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo explica a respeito e ainda incentiva a igreja, dando exemplos de quando ele próprio orava em línguas estranhas. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. A oração em línguas estranhas está disponível agora mesmo para você. Basta somente crer e receber o batismo do Espírito Santo e começar a falar na linguagem sobrenatural de oração. Creia e receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. Conclusão. Só aprende a orar aquele que se dispõe a orar. Não devemos fazer da oração uma parte teórica da nossa vida, da mesma forma que não devemos ser daqueles que sabem tudo sobre oração, mas são incapazes de passar algumas horas em oração. Devemos ser um povo que ora, não porque deve ser apenas uma obrigação, mas simplesmente porque amamos orar. Devemos ser aqueles que não permitem passar despercebida a vida de oração. Devemos ser aqueles que amam orar porque amam estar com o Pai. Nossa vida só fará sentido nesta terra se permitirmos viver nela com o Deus que a criou, assim como foi com Adão e Eva, que na viração do dia o Senhor surgia no horizonte com todo o seu esplendor e sua glória, e ali o cair da terra era o melhor momento do dia de Adão e Eva, pois eles estavam contemplando o Deus Criador do universo. Nossa vida só fará sentido se de fato gastarmos nossos dias na busca pelo nosso Deus com todo o coração, toda força e todo entendimento. Ainda que isso custe todos os nossos dias cronológicos, nossa vida só fará sentido se realmente estivermos como os dois amigos andando de lado a lado pelos caminhos dessa terra. Aleluia! Então nunca desista de orar. E assim finalizamos o livro Teologia Prática da Oração de Adriano de Paulo. E até a próxima!